Obrigado, Ednei. Espero poder suprir a ausência do reverendo Jairo, né, de uma maneira tranquila. E eu gostaria de, nessa manhã, falar com vocês sobre segredos. Quem é que não gosta de ouvir um segredo? Você gosta, Rose, de ouvir um segredo? Mas é pecado, não pode. Né? O presbítero Ramsel não está aí, e eu pediria até a ele, né, que se tivesse que receber ajuda advocatícia, que fosse ele, né, aquele que irá me representar. Por quê? Porque no nosso Código Penal diz assim, lá no artigo 154, revelar a alguém sem justa causa segredos de que se tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir danos a outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Né? Se tiver multa, tá bom, a igreja paga aqui, tá bom, Ednei? Tá bom, Sandra? Você que é a chefe aqui do dinheiro. Mas tem um pequeno adendo aqui, né, que diz o seguinte, de quem tem ciência em razão de função, ministério, profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outra. E é claro que nós tentaremos, né, muito mais do que produzir danos, é acrescentar à nossa existência, à nossa vida, coisas que nós temos na palavra de Deus, mas que muitas vezes elas passam despercebidas em função do nosso cotidiano, em função das crises, em função dos medos, em função das dificuldades, né, que experimentamos. Eu gostaria de ler os 2 textos que nós iremos nos basear e, né, eles me pediram lá um nome para o sermão ou para a pregação aqui. Eu disse, os segredos emocionais do apóstolo Paulo. É um título bonito. Vamos tentar entender. Né? O primeiro versículo encontra-se lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Né? E o outro texto, Hebreus, capítulo 12, o versículo 11. Os nossos pais, colocaram 10 e 11, tá? Então vamos lá. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. E o 11? Cadê o 11? Ali é o 10, é o 11. Cadê o 11? Põe o 11. Porque o 11 é a base. Né? Tá ali. Ó. Quando somos corrigidos, isso no momento parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, né, nós, ao contrário daquilo que está proposto aqui no artigo 154 do nosso Código Penal, eu quero produzir em nossos corações um júbilo, uma esperança, uma expectativa que seja positiva. Afinal, se Paulo experimentou isso, e ele diz de uma maneira muito clara que ele passou por isso e conseguiu superar, significa que também nós, Rose, independente de todas as dificuldades, de todas as crises, presbítero Angelino, também podemos. E o que é que impede que nós também tenhamos uma vida idêntica espiritualmente à de Paulo? Paulo era diferente de nós? Ele era diferente de você, Rubens? Paulo? Hein, presbítero Samuel? Era diferente? Era um ser humano, como qualquer um de nós, que passou por experiências grandiosas e que pode, através dos seus relatos, nos ensinar o quê? A entendermos que é possível vivermos uma vida digna enquanto aqui estivermos. Não iremos, presbítero Jonathan, falar
sobre salvação. Mas iremos falar sobre a vida presente, que é algo que muitas vezes dá-nos a impressão de que está fugindo, né, das nossas mãos, do nosso controle. Estamos sendo muitas vezes bombardeados aí por espectros de morte, né, ou por notícias ruins e difíceis de serem engolidas de uma maneira natural. E essas notícias têm feito com que muita gente olhe para o amanhã sem perspectivas. Ontem, né, quem leu os noticiários, o Irã começou a jogar bombas lá sobre Israel. E aí todo mundo, pronto, e agora? Vai ser a terceira guerra mundial, aí vai ser o Armagedon. E se for? E se for o Armagedon? O que isso significa para aqueles que creem em Cristo Jesus? Significa que, né, nós estaremos sendo o quê, dona Vera? Arrebatados, né? Nós estaremos diante de Deus. Então existem perspectivas diferentes de nós olharmos os problemas. E eu quero então trabalhar isso com vocês. O que você vê depende do lugar onde você está. Qual é a visão que você lança sobre aquele momento? Porque nós somos resultados do que nós pensamos, ouvimos e vemos. O que é que você tem visto? O que é que você tem pensado? O que é que você tem enxergado na atualidade? Certamente, né, isso é motivador de notícias ruins, porque as notícias ruins são muito mais divulgadas do que as boas. Sim ou não? Assistem os programas aí, né, desses que estão aí aparentemente, ou estão se mostrando aí na televisão, que você vai ver. Notícia boa chama atenção? Não chama. Passa rápido. E notícia difícil, notícia triste, notícia que produz angústia, nos prende a televisão. Eu quero ir até o fim, para onde esse problema, o que vai acontecer com essa mulher que está reclamando do seu marido. Eu quero ver, né, o desfecho final desta notícia. E aí então somos impactados, né, de uma forma negativa. Paulo era alguém capaz, e muito capaz, de enxergar aquilo que era necessário ser visto na tribulação. Já passou por tribulação? Quem nunca passou por problemas aqui, levante a mão. Já passou, Marcelo, por problemas, Marcelo? Sério? Né? E o que acontece quando nós, muitas vezes, experimentamos, né, esse momento? Duas formas de vermos. A primeira é nos desesperarmos e acharmos que é o fim, que a notícia ruim, de fato, agora nos pegou. Mas existe uma outra possibilidade. E nós vamos então olhar para a vida de Paulo e entendermos isso. Foi durante os anos que Paulo esteve aprisionado que ele escreveu maravilhosas cartas de amor às suas comunidades e também a cada um de nós. Foi também na prisão que Paulo teve a oportunidade de ganhar muitas vidas para Jesus. Olha que interessante, preso, né? Está ali, agora não há possibilidade humana dele reverter a situação, a não ser que fosse pelo propósito, pela vontade de Deus, mas não era vontade de Deus retirar Paulo daquele momento das suas cadeias em Roma. E o que é que eu vou fazer agora, prisioneiro? O que é que eu vou fazer diante dessa dificuldade terrível? Eu não tenho liberdade, eu estou aprisionado. Isabel, alguns domingos atrás, trouxe, falando lá sobre Viktor Frankl, certo? Estava onde? Campo de concentração judeu, morreu. Mas enquanto ele estava vivo, o que ele produziu na cabeça dele? O que ele produziu na mente dele, que foi possível enxergar aquele momento como algo precioso, de onde ele pudesse extrair lições preciosas que pudessem passar para outras gerações, e passou. E Paulo também age desta forma. Foi também na prisão, portanto, que Paulo teve a oportunidade de ganhar muitas vidas para Jesus. Uma delas, né, está lá, quando Paulo escreve na sua carta a Filemão. O que ele fala sobre Onésimo? Onde ele ganhou Onésimo? Na rua?
pregando, distribuindo folheto na igreja, tendo um bom sermão emocional? Não. Paulo ganhou Onésimo na cadeia, na prisão. E pede, tá certo? Que Filemão o receba. De que maneira? De que maneira? Como irmão agora. E ele diz, olha, ele é meu fruto de cadeia. Olha que coisa bonita e interessante, tá? Quando Paulo diz isso, reconhece que a graça de Deus se manifestou nessa vida daquele ex-escravos através de um momento difícil. E quantos momentos difíceis nós temos, nós experimentamos, nós vivemos no nosso cotidiano, na escola, no trabalho, né, nos nossos relacionamentos por aí, e que poderiam ser oportunidades do Senhor para a nossa existência espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, e que muitas vezes nós não enxergamos assim. Porque muitas vezes a nossa visão está presa, tá certo? Ao negativo. Abra em Filipenses 4:22. Eu sei que lá vão projetar Filipenses 4:22. Olha o que diz também, e Filipenses é uma carta de prisão. Você escreveria? Se você estiver... É claro que a gente vai falar, sim, eu faria tranquilamente, né? Mas será que nós teríamos condições na prisão, sabendo que o nosso fim está próximo, sabendo que o que nos espera no dia seguinte é continuarmos... Será que nós teríamos cabeça, tá certo, para fazer e falar e experimentar tantas coisas positivas? Quem pode ler? Quem pode ler o que está escrito? 4:22. O que é isso? Os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Ele estava em Roma, prisioneiro, e ele era, óbvio, servido com a mesma alimentação que os demais prisioneiros. Provavelmente, eu quero imaginar, e a gente pode usar a nossa imaginação e entender que os demais prisioneiros, e quem já assistiu o filme aqui onde as pessoas estão presas, falam, credo, de novo essa gororoba, reclama. Paulo não, recebia a sua alimentação e agradecia a Deus. E como é que alguém pode? Provavelmente os guardas pensam, como é que alguém pode agradecer a Deus estando preso? Qual é o segredo que este homem carrega? No seu olhar, eu vejo vida, o seu corpo trancado, mas a sua mente, a sua boca, os seus olhos transmitem vida. E óbvio que essa curiosidade fez com que muitos guardas que serviam ao imperador, ou serviam o reino, o Império Romano, certamente quiseram saber. E aí está uma das grandes alternativas que nós temos, nesse mundo caótico que vivemos. O que é que nós temos expressado na sala de aula, no nosso trabalho? O que nós temos expressado para a nossa vizinha, para o nosso vizinho, diante de tantas dificuldades? O que eu transmito através das minhas palavras, mas também através do meu olhar, da minha postura? É possível, sim, nós, olhando para a figura de Paulo, também experimentarmos essa realidade na nossa existência. O cara está... Posso contar uma experiência aqui? Sei lá, acho que o tempo passa tão rápido que a gente já nem sabe mais quando. Há uns 20 anos atrás, Jonathan, 20 anos atrás, a nossa empresa, a empresa que eu trabalhava, né, ela demitiu todos os vendedores porque uma outra empresa multinacional havia comprado. Uma multinacional comprou, nós que já éramos uma multinacional. E todos aqueles que trabalhavam na área de marketing, de vendas, foram dispensados. E todos saíam da sala daqueles que o dispensavam de uma maneira assim angustiante. Eu vi homens chorando e olhando e dizendo de uma maneira muito clara, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus? E quando, então, eu fui chamado, eu conversei com o diretor, ele falou, olha, e aí? O que você fez? Então, eu contei as minhas experiências, os meus relatos,
tá? Morava no Nordeste, lá em Maceió, visitava algumas empresas lá sem ganhar comissão nenhuma dessas empresas, principalmente de uma empresa lá grande que era Coral. Aí eu falei dessa experiência para ele, falei da vontade que eu tinha de trabalhar, falei com otimismo. Ele falou, puxa vida, olha, eu acho que vou te recontratar novamente. Falei, não se preocupe não, esse é o momento, relaxa. O que ele fez? Me pagou todas as comissões dessa empresa que eu visitava de uma forma gratuita. Eu estou falando, Rubens, isso de 20 anos atrás, o cara me deu 60 mil reais a mais, Rubens, há 20 anos atrás. Putz, era um bom dinheiro, cara, eu consegui pagar a universidade aí para os meus filhos tranquilamente. Falei, Senhor, obrigado. E continuei a minha vida. E continuei a minha caminhada. Ou seja, nós podemos, diante de determinadas dificuldades, eu tenho experiências tremendas aqui na nossa unidade, aqui onde eu trabalho, do SESI, sabe? De que nós podemos, independente de qualquer circunstância, olharmos para a nossa existência de uma outra forma, de uma outra maneira. Sabermos que, se Deus está conosco todos os dias, conforme nós falamos, significa também que naquele momento de dificuldade, Deus está ali. E Deus vai nos abandonar? Não. Você também já experimentou muitos momentos na tua existência, onde, portanto, Deus se mostrou. Só que você vai perceber quando só? Só depois. Aqui essa carta aos Filipenses, os filipenses estavam angustiados com Paulo. Como é que alguém da categoria do nosso irmão Paulo, que já tinha evangelizado boa parte da Europa, como é que Deus deixa que ele fique preso? Que Deus é esse que Paulo e que nós, em função, sabe, das orientações de Paulo, começamos a servir? É melhor a gente abandonar, é melhor a gente ir embora. Para quê? Se Deus deixa Paulo preso, e se nós formos então presos também, certamente nem presos ficaremos, seremos eliminados de imediato. E Paulo então diz exatamente isso, olha, eu quero que vocês entendam que as minhas prisões foram propósito de Deus para que o Evangelho chegasse em Roma e se espalhasse, e até mesmo no palácio do imperador. Olha que coisa grandiosa. E o que é isso? É uma determinação do grande apóstolo Paulo de enxergar que aquele momento, aos olhos humanos poderia ser difícil, mas aos olhos de Deus era o quê? Era o propósito dele. Ou nós não confiamos que todas as coisas contribuem para... É fácil falar isso. É fácil. Agora eu sei que no momento de doença, no momento de dificuldade é difícil. Mas Deus te abandonou? Deus vai te abandonar? Nunca. Senão Ele não é Deus. E aí então toda a nossa fé, portanto, seria apenas uma fé emocional. E a nossa fé não é emocional. A nossa fé é o quê? Racional. O nosso culto que eu falei? Racional. Eu ia falar relacional. Né? Então, mas... Estão entendendo, gente, como é importante nós olharmos para a nossa vida e entendermos o momento que nós estamos passando e entendermos que absolutamente tudo é propósito de Deus. Se você for mandado embora, Deus tem outra coisa. Você está doente, você está aí à porta, tem um propósito. Se Deus te recolher, se Deus recolher teu marido, o que vai acontecer? Você vai chorar, claro. Mas você vai ter que ter a condição do quê? De entender que foi vontade, foi... Gente, isso não é desculpa psicológica, né? Porque tem muita gente, os cristãos, né, vivem aí dizendo que tudo é, então, está morrendo todo mundo, aí o cara está glorificando a Deus, cantando, que não sei o quê. Não, gente, isso é realidade espiritual. Isso é realidade, sabe?
a partir de uma compreensão racional daquilo que Deus é na nossa existência. Viu, Isabel? Se eu morrer amanhã, fica feliz, viu? Ela fez positivo ali, ó. Não temos que ter, né? Então, nesse sentido, o primeiro grande propósito, o primeiro grande segredo de Paulo, eu já vou ter que começar a terminar. Paulo sabia enxergar o propósito de Deus. Você sabe enxergar o propósito de Deus? Você sabe enxergar? Vir aqui muitas vezes, né? Eu falando aqui, isso é fácil. Mas e no cotidiano? Você entende que existe um propósito de Deus para a tua existência em todos os momentos da tua caminhada? Porque devemos nos gloriar como Paulo nas tribulações. Salmo 119, versículo 31. Porque nos ensina a vontade de Deus. Não é a tua vontade que importa. Não é o teu querer que realmente no mundo espiritual vale, mas é o propósito e a vontade e o querer de Deus. Afinal, Ele é o quê? Onisciente, onipotente, Ele sabe tudo. E o que eu sei? Eu sei esse momento aqui, eu sei que eu estou aqui, mas eu não sei os próximos segundos. Imaginemos então, né, tentarmos entender o nosso futuro muito além deste momento aqui. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse as tuas leis. Foi bom eu ser afligido, o salmista diz aqui, para que eu pudesse compreender que não sou eu. É a tua lei que deve ser obedecida, é a tua lei que deve ser seguida. Nos ensinam, portanto, a vontade de Deus, nos fazem voltar para Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28 a 31. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará jamais, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Nos ensinam sobre a vontade de Deus. Deuteronômio, está lá, leia. Quando você estiver nessa crise, e agora? Olha aqui, Deus está falando. Não é o pastor, não é um ser humano, mas Deus falando através da sua palavra. Nos fazem voltar para Deus. Quantas pessoas precisam passar, muitas vezes por um problema extremamente sério, né? Onde a arrogância é jogada no chão, onde, né, a incompreensão sobre a vida espiritual é uma realidade. Olhe para cá. Por que eu estou sendo afligido? Por que eu estou passando por um problema? Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Para que você volte para Deus, muitas vezes. Ou para que você realmente confie em Deus. Ou para que você espere em Deus. Esperei no Senhor pacientemente. Ele não ouviu a minha voz. E Ele não me atendeu. É assim? Não. De uma maneira muito tranquila. Então, nos convencem do pecado. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Está lá, tem aqui um montão de coisa. Nos conduzem à confissão de pecado, nos lapidam. Eis que já te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da crise, na fornalha da aflição. Eu te escolhi no momento de dificuldade. Você é separado para mim neste momento. E foi assim com Paulo, gente. E foi assim com todos os profetas, e também continua a ser assim muitas vezes com a nossa existência. Eu começo a parar. Tem 2 folhas ainda, Ednei. Eu não estou nem na primeira. Não. Horário é horário, pelo amor de Deus. Horário é horário, né? Quem sabe a gente qualquer dia volta aqui, né? Se tiver necessidade. Então, o importante é você saber como é que você está vivendo com a sua saúde psicológica, mental, com a tua saúde espiritual. Faça uma autoavaliação.
de tudo aquilo que vem enchendo a sua mente. O que tem enchido a tua mente? Negatividade? Angústia? Desespero? Sabe o que isso ocasiona quando essas coisas nós deixamos penetrar na nossa mente? Davi reconheceu isso. O que ele disse? Os meus ossos doíam, meu corpo padecia, a angústia tomou conta da minha vida, eu não sabia. Ou seja, aquilo que você coloca na sua mente, você é. Ou não tem um texto bíblico que também fala assim? E é assim, gente. Muitas doenças que existem no nosso dia estão sendo ocasionadas pela nossa mente. Nós precisamos olhar sempre para a cruz do Calvário e entendermos de uma vez por todas que foi ali que o Senhor levou cativo todas as nossas crises, os nossos medos, as nossas enfermidades. É fácil fazer isso quando estamos no olho do furacão? Não é. É por isso que Deus nos deixa a sua palavra como referência para a nossa caminhada espiritual. Olhe para o amanhã. Olhe para o amanhã com segurança. Olhe para o amanhã com significado de vida positiva. Olhe para o amanhã sabendo que Deus está te aguardando no amanhã. E se você não ver o amanhã, você vai estar com Deus. Não é bom? É ótimo. Então, que em nome de Cristo Jesus, as palavras do grande apóstolo, que a gente começou a arranhar, venham sobre a nossa vida. Paremos de nos lastimar, paremos de ter uma visão complicada sobre a humanidade, sobre o mundo. Eu estou falando isso para mim, Ednei, mas eu vim de carro, trazendo a Isabel aqui, ela falou assim, domingo, a Bia vai com as primas lá de Vinhedo, vão lá fazer um trabalho, vão fazer um passeio, eu falei, mas e se chover? Ela falou, lá vem você com seu pessimismo. Eu falei, não é pessimismo, é o quê? Prudência. Prudência. Vai comprar um ingresso que custa mais de R$100, sei lá quanto, ela que paga, não sou eu, a rica é ela, não sou eu. Né? E aí você vai desperdiçar, porque ela com chuva não vai conseguir. Então, mas ela me falou assim, que pessimismo é esse? Ei, Valdir, pessimista. Eu falei, não é. Né? Mas existe uma tendência natural de nós olharmos e sermos pessimistas. Que a palavra do Senhor nos encha o coração, a mente, de esperança e de sabedoria. E que em nome de Jesus Cristo, a comunidade, a família, a vida individual, realmente tenha valor. E entendamos que o Senhor, em todos os momentos, está e estará conosco. Amém.